Olá, queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês aí? Tudo na paz? Então estamos aqui para a nossa aula de calorimetria. Muito bem, então é um prazer estar com vocês. Vamos considerar aqui e falar um pouquinho sobre esse tópico calorimetria. E o que vem a ser calorimetria, meus queridos? Basicamente, nós entendemos como calorimetria a área da física que estuda o calor. Nós vamos medir calor e analisar modalidades diferentes de calor. Quando você mede corpo A, corpo B num sistema isolado, eles trocam calor entre si. Qual a quantidade de calor que eles trocam? Como ocorre essa troca de calor? Nós vamos então considerar um pouco sobre essa troca de calor. Para facilitar o seu estudo desde já, eu vou colocar aqui uma legendinha para vocês. Nós vamos falar de quantidade de calor, representando pela letra Q, geralmente maiúscula, massa da substância pela letra M minúscula, variação de temperatura ΔT, eventualmente um Δθ, letra grega θ, variação de tempo, ΔT, Tzinho, né? Tzão, temperatura, Tzinho, variação de tempo. Muito bem, então vamos aos pontos. Primeiro, calor sensível. Calor sensível é a forma de calor, a modalidade que você associa a uma substância quando ele está aquecendo ou resfriando. É importante destacar que o calor sensível não tem mudança de fase. Como você vê aqui, ó, eu tenho um recipiente com água líquida, foi aquecida, continuou líquida e aumentou a temperatura. Isso é calor sensível, só durante a fase de aquecimento ou resfriamento. Esse calor sensível, queridos, ele pode ser medido sobre a forma que nós chamamos de calor específico ou calor específico sensível, diretamente a grandeza física que mede, veja, a quantidade de calor necessária para que uma unidade de temperatura aumente uma unidade de temperatura, uma unidade de massa de uma substância, seja o aquecimento, seja o resfriamento. Conforme você vê a formulazinha aqui embaixo, ó, nós podemos até pensar e raciocinar nela. Q, quantidade de calor, dividido por massa e variação de temperatura. Ou seja, se você pensar nas unidades usuais, o calor específico mede quantas calorias 1 grama da substância precisa para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Ou, unidade sistema internacional, quantos joules de energia 1 quilograma precisa para variar a temperatura em 1 Kelvin. Esse é o calor específico. Para você conhecer um pouco mais de calor específico, aqui tem essa tabelinha com alguns exemplos. Substâncias sólidas como alumínio, líquida como a água e até mesmo gases lá embaixo que você vê aqui o vapor da água. Todas elas, perceba, eu tenho um calor específico, você tem como referência o maior deles é a água. Ou seja, a substância mais difícil de aquecer nessa tabela é a água. A mais fácil é o ouro e o chumbo, que é o menor calor específico. Ou seja, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calorias que 1 grama da substância precisa para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Desses todos que você vê aí, os mais importantes, porque nós vamos com mais frequência. A água, calor específico de 1 caloria por grama a grau Celsius. A mesma água, porém no estado sólido, o gelo, veja, quase a metade, ou seja, é bem mais fácil aquecer gelo do que água. Quando eu vou aquecer em 1 grau Celsius, a mesma quantidade, a mesma porção. Porque o gelo só precisa de 0,55 calorias, enquanto a água precisa de 1 caloria, quase o dobro, para aquecer 1 grau Celsius, 1 grama da substância. E o vapor d'água, você pode ver que é um pouquinho mais fácil do que o gelo ainda para ser aquecido, porque exige menos calor. São 3 exemplos. Agora, existe uma outra grandeza que é chamada capacidade térmica. A capacidade térmica, ela está associada a um corpo. Você não vai avaliar do que ele é feito, se ele é feito de mais de um material, uma liga. Simplesmente, a capacidade térmica mede quanto de calor é necessário para variar a temperatura em 1 grau Celsius do corpo. Se você olhar a formulazinha aqui embaixo, ó, Q, quantidade de calor, em função da variação de temperatura. Em outras palavras, pensando na unidade prática, quantas calorias é necessário fornecer a um corpo para que ele aumente a temperatura em 1 grau Celsius? Ou quantos joules para cada Kelvin que ele vai aumentar de temperatura? Atenção, C maiúsculo para a capacidade térmica, C minúsculo para o calor específico. Mas veja, estamos falando de aquecer ou resfriar. Às vezes, o corpo nem aquece nem resfria, ele muda de fase. Para isso usamos o calor latente.
O calor latente é a modalidade de calor associada à mudança de fase. Nessa etapa, a temperatura não muda, ela permanece constante durante todo o processo. O calor latente é a razão entre a quantidade de calor fornecida à substância em função da unidade de massa. Em outras palavras, olha a unidadezinha aqui embaixo. Quantas calorias eu preciso fornecer para que cada grama da substância mude de fase? Aliás, falei mudar de fase. Você lembra dos processos dos estados físicos da matéria e suas mudanças de fase? Vamos relembrar? Basicamente, os 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Queridos, se eu tenho a substância, vou do estado sólido para o estado líquido, estou realizando o quê? Fusão. Do líquido, se eu vou para o gasoso, isso é vaporização. Talvez você vai dizer evaporação, ebulição ou até calefação. Sim, os 3 processos são processos de vaporização, mas eu tenho características diferentes. A evaporação que acontece com a água da chuva que está na rua e ela evapora a ação do vento, do sol. A ebulição, quando você coloca água para ferver. E a calefação é quando, por exemplo, uma água cai sobre uma superfície muito quente, uma chapa quente, ela é aquela evaporada muito rápida, vaporizada muito rápida. Isso é calefação. Mas eu cheguei no gasoso e vou voltar. Sabe como é que é? Não gostei. Da volta do gasoso para o líquido, eu tenho condensação. Do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Mostrando toda a minha indecisão, eu resolvo voltar de novo. Só que agora eu vou direto do sólido para o gasoso. Isso é sublimação. Finalmente, se eu voltar do gasoso para o sólido, eu tenho sublimação também. Outros chamam de sublimação inversa, mas olha, não é mais bonito. Pode ser chamado também de cristalização. Os 3 processos aí de cima, percebam, são transformações que ocorrem com o corpo recebendo calor. São transformações endotérmicas. As 3 transformações de baixo ocorrem quando o corpo perdendo calor. São transformações exotérmicas. E óbvio, queridos, cada estado físico tem características próprias desse estado. O sólido, líquido, gasoso, eu tenho uma quantidade de energia associada, a forma física dele, como você pode ver nessa tabelinha aqui, características próprias. Sólido, pouquinho energia associada a ele. Líquido, um pouco mais do que o sólido. Gasoso, muita energia associada à substância. Aqui nessa tabela você vê alguns exemplos de calor latente para algumas substâncias. Quando eu falar água, substância H2O, veja, a fusão da água, que ocorre a 0 graus Celsius a pressão normal, o calor latente dela é de 79,71 calorias por grama, aproximadamente 80 calorias por grama o valor que nós usamos. Se você for analisar, é mais fácil você fundir ouro é mais fácil você fundir o ferro do que fundir a água, porque a água precisa de quase 80 calorias, o ferro precisa de menos de 65. O problema é que o ferro entra em fusão a 1535 graus Celsius. A água a 0 graus Celsius já está fundindo. Segunda transformação é a ebulição. Veja só, mais uma vez, para a água entrar em ebulição, eu preciso de 539,6 calorias por grama, aproximadamente 540. Isso ocorre a temperatura de 100 graus Celsius. Olha que interessante, o ferro é difícil entrar em ebulição, mas o ouro nem tanto. Olha só, menos, quase a metade do que a água, 377 calorias por grama para fazer o ouro entrar em ebulição. O detalhe, mais uma vez, 2.660 graus você precisa atingir. Complicado, não é? Os mais importantes, meus queridos, associados à água. Então, fusão, calor latente de fusão, cerca de 80 calorias por grama. A fusão ele ganha, na solidificação ele perde as 80 calorias. E de ebulição, 540 calorias por grama. Na ebulição, na vaporização ele ganha, na condensação ele perde. Agora alguém vai falar, né? E o quarto estado, e o plasma? Sim, queridos, existe o quarto estado da matéria, mas também existe o quinto. É fato, reconhecido hoje, o quarto e o quinto estado da matéria, apesar do ensino fundamental e no médio, a gente vai entrar em muitos detalhes desses 2 estados, mas eles existem. Nós podemos dizer que o estado do plasma está acima do gasoso. Tem algumas características próximas, mas ele tem particularidades ali que diferem do estado gasoso.
O Sol tem uma quantidade imensa de plasma, né? É o estado natural de uma estrela. O quinto estado, ele está ali perto do estado sólido, o estado do condensado de Bose-Einstein. Ele foi previsto matematicamente por Einstein lá no início do século XX, porém só foi demonstrado no final do século XX, né? Só foi comprovada a existência dele no final do século XX. Nesse estado, são temperaturas muito próximas do zero absoluto e, por ser uma temperatura tão difícil de obter, não existe na natureza essa condição do estado, que é o estado do condensado, o condensado de Bose-Einstein. Mas, se você perguntar, tem sim. Inclusive, sexto, sétimo estado, mas esse é um capítulo que você vai procurar depois. Finalizando nossa aula, 2 tópicos só. Potência térmica. O que é potência? Grandeza física que mede a rapidez em que dada quantidade de calor é cedida ou recebida por uma substância, por um corpo qualquer. Olha a formulazinha. Quantidade de calor em função do tempo. Potência é um conceito recorrente, né? Rapidez, né? A grandeza em função do tempo. Eu posso medir em calorias por segundo, calorias por minuto, não há uma unidade assim, padrão, comum. Mais padrão é a unidade de sistema internacional mesmo, o watt, que na verdade joule por segundo. Você vai medir quantos joules por segundo foram transformados nesse caso. Finalmente um resumo, queridos. Se você parar a pensar nas 3 grandezas ali, calor específico, calor latente, capacidade térmica, todos os 3 envolvem quantidade de calor. Se eu isolar a quantidade de calor nos 3 processos, eu tenho, na fase de aquecimento ou resfriamento de uma substância, na mesma fase, sem haver mudança de fase, eu isolando a quantidade de calor, eu tenho o produto mc∆T, massa, calor específico vezes variação de temperatura. Esse é o quimacete. Porém, se você avaliar a mudança de fase, nesse caso não varia a temperatura. O que você tem? Quantidade de calor, M vezes L, massa vezes calor latente, que mole. Por fim, se você isolar a quantidade de calor em função do corpo, de um recipiente que contém lá um líquido que você está avaliando, trocando calor, você tem aqui quantidade de calor, é a capacidade térmica multiplicada pela variação de temperatura. Bom, meus queridos, era isso. Espero que tenham gostado. Logo tem mais aulinhas para você aí. Grande abraço. Dá um like aí então, já que estamos aqui, né? Lembre-se, física é padrão FIFA com o Fabrício. Aquele abraço, meus queridos. Aquele abraço.